Peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 12. Neemias e o capítulo de número 12. Nós estamos chegando ao final deste tão importante livro das Escrituras, assim como toda a palavra de Deus tem o seu valor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura, até essas listas gigantes que nós estamos lendo em Esdras e Neemias, elas são inspiradas pelo Senhor e são úteis para a nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Nós não vamos ler, irmãos, o texto todo agora. Vamos lê-lo em partes, em 3 momentos, à medida que avançarmos dentro da nossa temática de hoje, dentro da exposição. O tema que nós queremos ressaltar, tendo em vista este capítulo 12 de Neemias, é o seguinte: tempo de festejar. Tempo de festejar. É bom falar de festa, né? É bom a gente falar de festa. Mais do que falar de festa, é bom a gente festejar. É uma bênção a gente poder nos alegrar, poder celebrar, poder vivenciar bons momentos. E sabe por que nós gostamos? Sabe por que isso é bom? Com todo respeito e no sentido positivo da palavra, porque o nosso Deus é festeiro. Deus ama festa. Deus gosta de festa. Quando nós pegamos, por exemplo, o Evangelho no capítulo 15, conforme escreveu Lucas, nas parábolas dos achados e perdidos, nós vemos que o pastor que encontrou a ovelha perdida, ele deixou sob cuidados de servos as 99, foi buscar a perdida e, encontrando-a, ele volta feliz da vida, alegre, e reúne amigos e vizinhos para se regozijarem com ele, para se alegrarem com ele, para festejarem com ele, porque ele havia encontrado a ovelha que se extraviara, a ovelha que havia se perdido. E o texto diz da mesma forma: há júbilo no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E é interessante essa parte final. O texto fala que quando um pecador se arrepende, há júbilo no céu, mais do que por 99 justos. O texto está querendo dizer que pelos 99 justos também há júbilo, também há festa, só que pelo pecador que se arrepende há mais. E o texto continua e fala da dracma perdida, daquela senhora que vasculha a casa, que procura a moeda, e encontrando a moeda, ela reúne amigas e vizinhas, com o mesmo discurso: se alegrem comigo, se regozijem comigo, porque a minha dracma perdida foi achada, e faz festa ali. E por fim, temos o texto do filho que volta ao lar. E quando o filho volta ao lar, o pai o abraça, o beija, manda que as vestes dele sejam trocadas e planeja ali uma festa de última hora, com comida, com bebida, com música. E ele diz: olha, vamos festejar, vamos nos alegrar, vamos nos regozijar, porque este filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Deus gosta de festejar, e por isso nós, como homens feitos à sua imagem e semelhança, também gostamos de fazer festa. Como eu costumo dizer, todavia, pecado é o uso do melhor para o pior. É uma boa definição de pecado, é usar o melhor para o pior.
E nesse sentido nós vemos tantas festas deturpadas, tantas festas que deveriam honrar a Deus, sendo realizadas para desonrar a Deus. Eu quero dar aqui um exemplo de uma festa corrompida. Na verdade, é uma descrição corrompida de festa, conforme a cultura brasileira, entre aspas, conforme os teólogos Leandro e Leonardo. Festa na roça é para lá de bom. O sanfoneiro é quem comanda o som. A gente dança moda sertaneja, tomando cerveja, comendo batom. À meia-noite, nada é proibido. Mulher casada troca de marido. O engraçadinho apaga o lampião e o amassa-mamão fica mais divertido. É um mexe-mexe. Todo mundo apronta, faz o que dá conta, é um beija-beija. E nessa peleja, todo mundo tonto, eu que não sou santo, também estou no meio. O homem é mestre para deturpar aquilo que Deus criou perfeito. A gente vê figuras tão santas aqui nesta descrição cultural, como o casamento sendo tratado com leviandade, entre outras coisas. O homem é mestre para deturpar aquilo que Deus criou perfeito. Mas há descrições mais bíblicas de festa, bem vívidas, como a que segue, por exemplo. Este é um tempo de festa. Este é um tempo de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou o nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui, diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Irmãos, é uma letra de uma música que nós conhecemos, que jorra alegria, que fala de festa, por motivos lícitos bíblicos, por causa daquele que salvou um pecador, por causa daquele que foi buscar a ovelha perdida, e deu vida àquele que estava morto. Quando nós voltamos os olhos para o texto de Neemias 12, nós percebemos uma festa espiritual. Depois de toda a luta por que passaram, o que não foi nada fácil, e nós temos acompanhado toda esta história, que chega a um século, desde o retorno dos primeiros exilados, vindos do Império Persa, com Zorobabel, Jesua, e passando por outros retornos, Esdras, por fim Neemias, juntamente com aqueles que eles arregimentaram. Não foi nada fácil. Agora, porém, com o templo reedificado, reedificação feita debaixo de oposição, debaixo de perseguição, com os muros reconstruídos, com tanta luta, às vezes trabalhando com uma mão, pegando pedras e tijolos numa mão, e na outra segurando a espada, mas os muros reconstruídos, os muros reedificados, a aliança com Deus renovada, a vida em Jerusalém recomeçando aos poucos, Jerusalém sendo reabitada. Era tempo de festejar, era tempo de celebrar festa
ao Senhor. E nessa festa nós aprendemos importantes lições. Eu quero ressaltar essas lições. A primeira lição se encontra nos versículos 1 a 26. Eu farei a leitura, peço a você que acompanhe com bastante atenção essa lista histórica aí nesses primeiros 26 versículos do capítulo 12 de Neemias. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua: Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mistério. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Jeoiaquim foram sacerdotes, cabeças de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas, dos filhos de Eliasibe, foram inscritos como cabeças de família, Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Então aqui, irmãos, mais uma das listas, das longas listas históricas de Esdras, Neemias. E nessa lista, mais uma vez, nós vemos a continuidade. E nessa lista nós aprendemos a seguinte lição: as festas de hoje são fruto de um trabalho que começou a ser desenvolvido por outros antes de nós. As festas de hoje são fruto de um trabalho que começou a ser desenvolvido por outros antes de nós. É isso que este texto, neste ponto, no meu entendimento, está ensinando. Era um momento de festejar. Nós veremos daqui a pouco o motivo da festa. Mas Neemias queria destacar
para aquele povo daquele momento, daquela época, do seu tempo, que aquilo só era possível, porque décadas antes deles, outros foram despertados por Deus, deixaram a estabilidade que já haviam alcançado lá no Império Persa, deixaram tudo para trás e saíram para recomeçar num lugar onde só havia escombros. O texto vai listando essas pessoas. O texto fala de Zorobabel, que foi despertado pelo Senhor, e daqueles que o acompanharam. O texto aqui passa por décadas, até chegar ao momento do governador Neemias. E eles ali estavam em alegria. Aquele momento era um momento de louvor, conforme nós podemos ver no versículo 8, os levitas dirigiam os louvores, conforme podemos ver no versículo de número 24, fronteiros para louvarem e darem graças. Era um momento de louvor, presente, por causa de um trabalho começado no passado. Irmãos, é quase sempre assim. É quase sempre assim. Nós colhemos frutos plantados por outros. Só chegamos onde chegamos e podemos festejar devido ao investimento de outros antes de nós e em nós. Uma frase conhecida diz o seguinte: nada e ninguém cresce sozinho. Nós somos parte de algo maior. Continuamos a obra já começada por alguém. As festas de hoje são fruto de um trabalho que começou a ser desenvolvido por outros antes de nós. Aquela corrida, os 1.600 metros, revezamento 4x4, ilustra bem essa ideia aqui. É uma corrida da qual 4 corredores formam a equipe. E o primeiro corredor larga com o bastão na mão e ele dá tudo o que pode dar, nos 400 metros iniciais. E quando ele está finalizando os 400 metros iniciais, já há outro corredor ali na pista o esperando e já começa a correr, ele pega o bastão e ele para e o segundo corredor vai. Mais 400 metros. E ele corre tudo o que ele pode correr, no máximo da sua capacidade. E depois de vencidos mais 400 metros, adiante tem um terceiro corredor esperando, e ele passa o bastão para o terceiro corredor, e ali ele para e o terceiro vai, com o bastão na mão. E esse terceiro corre mais 400 metros, já 1.200 metros. E quando chega ao final dos seus 400 metros, tem um quarto corredor para correr os últimos 400 metros. Ele pega o bastão, ele corre mais 400 metros e ele cruza a linha de chegada. Ele não festeja sozinho, ele festeja com os outros 3, porque para ele chegar lá e cruzar a linha de chegada e completar a prova, outros 3 precisaram correr antes dele. As festas que celebramos hoje são fruto de um trabalho que começou a ser desenvolvido por outros antes de nós. Não nos esqueçamos da nossa história. Não nos esqueçamos que só podemos festejar hoje porque outros trabalharam e nos passaram o bastão. Hoje o bastão está nas nossas mãos. Nós festejamos e trabalhamos. Nós festejamos e corremos, é nossa época, é o nosso momento, é a nossa geração, é a nossa hora de avançar, colhendo o resultado do trabalho de outros. Alegrem-se diante de Deus, irmãos, e sejam gratos por aqueles que lhes precederam. A gente aprende isso nessa lista aqui em Neemias, nessa festa. E daqui a pouco nós vamos ver mais descrições que falam que era uma festa. Mas nesse tempo de louvor, nesse tempo de festejar,
nós aprendemos uma segunda lição. Aprendemos que devemos festejar com alegria as conquistas que Deus nos proporciona. Devemos celebrar, festejar com alegria as conquistas que Deus nos proporciona. Versículos 27 a 43. Acompanhe a leitura em sua Bíblia. O texto diz então: na dedicação dos muros, aí então o motivo da festa, na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas, do lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maséias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maséias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanão, Malquias, Elão e Ézer. E faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Devemos festejar com alegria as conquistas que Deus nos proporciona. Nós percebemos, irmãos, no início do texto, o texto falando a respeito dos levitas que ainda estavam morando nos subúrbios, foi bem destacado na semana passada.
Os levitas que moravam nos subúrbios, a cidade de Jerusalém, embora com o templo reconstruído, com os muros reedificados, as casas ainda estavam em ruínas, a cidade havia sido totalmente destruída, e as pessoas preferiam morar nos subúrbios, era mais fácil, eles haviam sido menos atingidos pela guerra, era mais seguro, mas ali Neemias mandou buscar todo mundo, era para juntar o povo, para alegria, para louvor, para canto, com instrumentos, símbolos, alaúdes, harpas. Era um tempo para festejar. Depois de tanta luta, finalmente, os muros seriam reedificados. E seria uma festa na presença do Senhor. Uma festa grande, uma festa intensa. A semelhança da festa que Davi fez, nos seus primeiros atos como rei de Israel, quando ele fez subir a arca da aliança de Deus para Jerusalém. E o texto diz que Davi entrou no meio do povo ali, estava junto com o povo em festa, e Davi festejava com todas as suas forças. Você já festejou assim alguma vez na sua vida? Você se lembra de uma festa, de festejar com todas as suas forças? Não uma festa irreverente, não a descrição da festa na roça, mas uma festa na presença de Deus, e festejar a vida diante de Deus, festejar a alegria diante de Deus, festejar porque Deus é o doador e o sustentador da nossa vida. E Davi festejava com todas as suas forças, e é essa a ideia aqui do texto. Uma festa que deveria ser festejada na presença do Senhor. Eu quero que você deixe o texto marcado em Neemias e que você abra sua Bíblia comigo no texto de Eclesiastes, por favor. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes, o capítulo 9, a partir do versículo de número 7, o texto da palavra de Deus diz o seguinte: vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Festeje. Não vai ser apenas no céu. A festa começa na terra. Festeja as bênçãos de Deus. Deus de antemão já se agrada das suas obras. Come com alegria o teu pão. Bebe gostosamente o teu vinho. Faça o que você precisa fazer com alegria e contentamento. Essa semana, como sempre ela faz, na hora do almoço, a Carla me ligou. E a Carla disse: Isaías, pode vir almoçar, o almoço está pronto. Estava tão longe, aqui no escritório da igreja. Bom, é onde eu trabalho, né? Eu estava no escritório da igreja, falei: já estou indo, Carla. Aí terminei o que eu estava fazendo, cheguei em casa, o almoço estava acabando de ser feito, né? Estava prontinho ali no fogão. Abri a panela de feijão, feijão roxo, acabado de ser feito. Eu abri, cheirei, feijão roxo. Eu gosto de feijão, gente. Não sei quanto a você, mas para mim feijão é essencial. Eu gosto muito de feijão. Aí abri uma outra panela, couve rasgada, colhida da minha horta, que eu plantei no carrinho de mão velho. Gente, eu olhei aquela couve rasgadinha ali, que eu havia colhido mais cedo para a Carla refogar, e me deu uma alegria. Aí, a gente foi para a mesa, eu peguei a jarra de suco de acerola, que eu tinha colhido da árvore que eu plantei também. E eu fui para a mesa com uma alegria, e eu falei para a Carla esse versículo, não foi, cara?
Ah, eu vou comer com alegria o meu pão e beber gostosamente o meu suco de acerola. Eu vou festejar. Irmãos, Deus quer que nós festejemos as alegrias do dia a dia na presença dEle. E a gente fechar os olhos e falar: Deus, obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, não precisa de mais nada. O Senhor me dá o que eu preciso na hora que eu preciso. O Senhor é muito bom. Festejar com alegria as conquistas que Deus nos proporciona. Não precisamos esperar grandes e maravilhosas conquistas. As maravilhosas conquistas são as pequenas conquistas do dia a dia. Come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho. Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Versículo 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. O que ele quer dizer aqui? Roupa branca naquela época era roupa de festa. Festeje sempre. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. E jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Esse óleo aqui é perfume. Esse óleo é unção para a festa. De alegria. Óleo de alegria, conforme nós lemos no livro de Isaías 61. Jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz. Vida que passa rápido, que acaba, que logo vai como uma neblina, como o vapor da manhã, como um corredor veloz, como um sopro. Mas não faça qualquer festa. Não desonre a Deus com as suas festas. Festeje na presença do Senhor. Não festeje o prazer pelo prazer, festeje o prazer pelo doador do prazer. E agradeça a Deus quando você tem um prazer. Goza a tua vida com a mulher que amas, todos os dias a tua vida fugaz, tua vida que voa, que passa rápido, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nesta terra, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Era tempo de festejar, seria uma festa na presença do Senhor. Seria uma festa santa. Veja o versículo 30, voltando para Neemias. Veja o versículo 30 do texto, de Neemias 12. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas. Era uma festa na presença de Deus. Não era para chegar de qualquer jeito. Não era para ser de qualquer forma, do jeito que eles achassem, não. Deus estava ali, era na presença de Deus. Eles se purificaram então. Eles purificaram o povo, purificaram as portas, o muro que seria consagrado, purificaram tudo. Era na presença de Deus, tinha que ser com santidade, tinha que ser com pureza, como sempre deve ser na vida de um santo, na vida de um servo de Deus. Deixando o livro aí marcado em Neemias, eu quero que você volte comigo para Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11. Ao contrário do que às vezes pode parecer a alguma pessoa falando, esse texto, na verdade, ele está orientando a alegria, ele está orientando ao regozijo, na presença de Deus, com santidade, é claro, mas está orientando isso. Eclesiastes capítulo 11, a partir do versículo 9, o texto diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Momento quando você é despertado para a vida, quando você vê que a vida é boa, tem muita coisa para se viver. Faça isso, viva, se alegre, se recreie. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Mas tem um balizador aí. Tem um limite aí.
Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Não deixe que a alegria te afaste de Deus, pelo contrário, se alegre na presença de Deus, porque é na presença dEle que há real alegria. É na presença dEle que há plenitude de alegria. Não comprometa o relacionamento seu com Deus por causa da alegria. Se alegre na presença de Deus. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude, a primavera da vida são vaidade. Como assim? Passam. A juventude e a primavera da vida passam. Daqui a pouco chegará os anos nos quais não teremos prazer. O texto prossegue, é duro o texto aqui, de Eclesiastes, a partir do versículo 2 do capítulo 12, vai mostrar os momentos finais da vida. Mas o texto fala, se alegre na presença de Deus. Veja o começo do capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Alegre-se na presença de Deus, antes que venham os maus dias, cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Seria uma festa santa, uma festa na presença de Deus. E há como celebrar festas santas, há como celebrar festas na presença de Deus, adorando ao Deus que é o doador da vida, da alegria. Seria uma festa que os aproximaria de Deus. Está tudo ligado aqui. Veja no versículo de número 31, quando o texto diz, então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão. Irmãos, resumindo aqui para a gente não ler o texto de novo e não entrar em muitos detalhes, Neemias formou 2 coros que sairiam em procissão, cantando à medida que se deslocavam, louvando à medida que se deslocavam, tocando instrumentos, manifestando alegria à medida que iam. Um coro iria no sentido horário, outro coro no sentido anti-horário. E esses coros se encontrariam na casa de Deus. Os coros se encontrariam na casa de Deus e passariam por uma boa extensão do muro que havia sido reedificado. E ali eles estariam então dedicando os muros. Ali eles estariam consagrando os muros, se alegrando na presença de Deus. Veja o versículo de número 40. Então, ambos os coros pararam onde, irmãos? Na casa de Deus. Como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os coros foram louvando, cantando, tocando, se alegrando, se regozijando, festejando. E eles pararam na casa de Deus. As festas da vida devem nos aproximar de Deus. Se uma festa nos afasta de Deus, ela não serve para a gente. As festas da vida devem nos aproximar de Deus. Eu diria mais, os caminhos da vida devem nos aproximar de Deus. Olha o que o texto diz na palavra do Senhor no Salmo 84, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Versículo 4, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O que o texto está querendo dizer? Que quando nós confiamos em Deus, quando nós amamos a Deus, quando nós vivemos para Deus, os caminhos da vida, os coros que nós acompanhamos, à medida que andamos festejando diante de Deus, ainda que no caminho nem tudo seja literalmente festa,
Ainda que no caminho, por algum momento, passemos por algum vale árido, nós sabemos que a chuva virá, e quando a chuva vier, a bênção de Deus vem com ela. E nós vamos avançando de força em força. E o final do versículo 7 diz: cada um desses que confia no Senhor, cuja força está no Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, festa em santidade, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, o lugar da habitação de Deus, uma referência no Antigo Testamento para o lugar onde Deus habitava. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Seria uma festa que os aproximaria de Deus. Os coros parariam na casa de Deus. Nossas alegrias devem ser vivenciadas na presença de Deus em culto. E é importante observar ainda no texto, irmãos, no versículo 43 de Neemias 12. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios. Eles chegaram lá, ofereceram grandes sacrifícios ali diante da casa de Deus. E naquele tempo houve também uma refeição conjunta, comunitária. Acontecia assim nesses momentos de sacrifício. E eles se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Eles se alegraram. Deus os alegrara com grande alegria. E foi uma festa comunitária, mas foi uma festa em família também. Também as mulheres, os meninos, as crianças. Uma festa para todo mundo, para toda a família. As mulheres, os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Não foi uma festa pagã que afasta de Deus, que corrompe os princípios e valores bíblicos. Não foi um carnaval da vida que destrói famílias. Foi uma festa que fortaleceu as famílias, que fortaleceu a comunhão, uma festa de alegria diante de Deus, de celebração, de louvor, mas foi festa. Devemos festejar com alegria as conquistas que Deus nos proporciona. E o texto chega ao final, e eu chego ao final também. A partir do versículo 44 até o versículo 47, uma terceira e última lição. Eu peço a você que acompanhe com atenção a leitura desses versículos. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas, das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. O culto de Deus havia sido restaurado. Os sacerdotes, os levitas estavam ministrando, o povo de Deus estava alegre, e executavam o serviço do seu Deus, e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, aqui pegando a história, esse momento pós-exílico, todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores, aos porteiros, as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Nessa festa, realizada pelo povo de Deus, no tempo de Neemias, aprendemos, por fim, que devemos fazer nossa parte hoje, para que outros também possam festejar amanhã. Assim como nós só festejamos hoje, porque outros fizeram sua parte ontem, nós devemos fazer nossa parte hoje, para que outros possam festejar
amanhã. Festa na presença de Deus. Meu irmão, só a alegria plena, verdadeira, e preste atenção nessa última palavra, sustentável. Só há alegria plena, verdadeira e sustentável. Porque há outras alegrias aí. Há uma alegria que é trazida por um vício, mas ela não é sustentável, não é plena, não é verdadeira. Ela se mostra engodo logo logo, se mostra enganação logo logo, ludíbrio logo logo. Pode ser no seu começo como mel, mas daqui a pouco se manifesta como um absinto. Só há alegria plena, verdadeira e sustentável quando a fonte da alegria é reconhecida e honrada. Quando nós nos alegramos, mais do que com a bênção que nos alegra, imediatamente com aquele de quem vem a bênção. Com o doador do que com a doação. É o mesmo espírito do texto de Mateus 6:33, quando disse: quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. É o mesmo espírito do texto de 2 Coríntios 9:7, que diz que Deus ama quem dá com alegria. Aquele que por causa da alegria no doador, não tem problema em repartir, em honrar o doador. E o texto então diz que o povo estava investindo no culto, investindo naquilo que Deus havia prescrito para o sustento, a manutenção do culto, dos levitas, dos sacerdotes, para que o povo pudesse ter o culto funcionando, a próxima geração sendo educada, a próxima geração sendo preparada para louvar a Deus também, e para poder festejar com alegria a Deus também. O culto a Deus deveria prosseguir funcionando saudavelmente, de modo que as próximas gerações também pudessem vivenciar essa mesma alegria, essa festa, que é viver para Deus, servindo a Deus. O texto apresenta Davi mais uma vez, e fala de Davi algumas vezes aqui, mediador da aliança, aquele que foi uma figura muito marcante e muito forte, e muito, nesse sentido, importante no Antigo Testamento, para falar do culto a Deus. A alegria do povo, repartindo, sustentando, aquilo que daria sustentabilidade também à alegria da próxima geração. Sem Deus, aquele povo não teria essa alegria, e eles estavam cientes disso neste momento, e eles estavam então honrando o doador da alegria. A gente tem citado Eclesiastes alguma vez, eu quero rapidamente fazer mais uma menção do livro de Eclesiastes, que é um livro que fala tanto de reflexões profundas que mostram a futilidade, o engano, a falsidade da alegria longe de Deus, mas fala da bênção da alegria na presença de Deus. Vejam no capítulo de número 2 de Eclesiastes, a partir do versículo de número 24, veja o que o texto diz, Eclesiastes 2, versículo 24, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Então, se gozar do bem do seu trabalho é viajar, se você gosta de viajar, está incluso aqui. Se gozar do bem do seu trabalho é comprar uma roupa bonita, está incluso aqui também. Enfim, desfrutar aquilo que Deus permite que você faça, na vida que Ele dá a você, diante dEle, de forma lícita. Nada melhor para o homem do que comer, beber, fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem de quem, irmãos? Da mão de Deus. Olha o versículo 25, vamos ler juntos? Pois, separado deste, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se?
O texto, irmãos, não quer dizer que quem está separado de Deus não come, mas que não tem aquela alegria que poderia ter, comendo, bebendo, gozando do fruto do trabalho. Separado de Deus, porque Deus é o doador legítimo, a fonte primária da alegria. E sem Ele, outras fontes secundárias não são sustentáveis. Não são sustentáveis. E veja o que o texto diz em seguida: Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. E tudo vai passar. Não alegria pela alegria, alegria pelo doador, porque tudo vai passar. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Devemos fazer nossa parte para que outros também possam festejar amanhã, honrando a Deus, investindo na obra de Deus, trabalhando para o Senhor. Continuemos fazendo a obra de Deus, irmãos, com festa e alegria, reconhecendo a bênção que é poder viver para a glória dEle, pavimentando assim o caminho para as próximas gerações, que virão depois de nós. Hoje, nós colhemos o resultado do trabalho de outros, e o bastão está nas nossas mãos. Amanhã, outros deverão colher o resultado do trabalho de nós, que estamos fazendo hoje, e passaremos o bastão para eles. Eles precisam estar preparados, entendendo o que é a alegria bíblica. Tempo de festejar. Eu quero encerrar esta palavra fazendo uma pergunta a você. Qual será a próxima festa da qual você participará? Você tem um convite em casa para alguma festa? Hora ou outra alguém festeja, né? E quando é alguém assim do nosso convívio que gosta de festejar com a gente, olha, eu vou fazer uma festa, eu queria que você estivesse comigo lá festejando comigo este momento de alegria. Você tem um convite para uma festa? Eu quero te falar que, como servo de Deus, como servos de Deus, nós temos um convite em comum. Muito possivelmente não será a nossa próxima festa, mas nós estamos convidados para uma festa. Se você voltar para Isaías 61, texto que nós lemos no começo, texto que fala de alegria, ele fala nos primeiros 3 versículos de alegria, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Na segunda parte, no segundo parágrafo do texto, a partir do versículo 4, fala de alegria também. O texto diz: dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei eterna aliança. Olha o versículo 7. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis o quê? Isaías 61, versículo 7, parte final. E tereis perpétua alegria, não é prisão perpétua não, mas é a mesma ideia da perpetuidade, é alegria que não acaba. E tereis perpétua alegria. E quando a gente chega no final, o texto diz: regozijar-me-ei muito no Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. É o regozijo, a alegria, por causa do trabalho do Messias, por causa da justiça que nos foi imputada, conquistada por Cristo, na sua vida perfeita, na sua morte substitutiva, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Aí nós chegamos então aqui na festa para a qual somos convidados, as bodas do Cordeiro.
Uma festa da qual todo cristão há de participar, quando o noivo receber sua noiva. Com o convite vem as vestes, vestes brancas, lavadas e alvejadas no sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, irmãos, ler para finalizar um texto atribuído a Charles Spurgeon, citado por Dave Harvey, no fim do seu livro Quando Pecadores Dizem Sim. E ele, falando sobre essa festa, as bodas do Cordeiro, ele fala o seguinte: o feriado do céu. Você já pensou nisso? O feriado do céu. O céu é sempre o céu, e está indescritivelmente repleto de bem-aventurança. Contudo, até o céu tem os seus feriados, até a felicidade tem as suas exuberâncias. Naquele dia, quando a primavera do infinito oceano de alegria tiver chegado, que imensa onda de deleite inundará a alma de todos os espíritos glorificados, quando perceberem que a consumação do grande plano de amor aconteceu. São chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Não sabemos ainda, amados, quão felizes nos sentiremos. Ah, quanto desejo estar lá! Se eu puder apenas contemplar o Rei em sua beleza, na plenitude de sua alegria, quando tomará pela sua destra aquela por quem ele derramou o seu sangue precioso, e desfrutará a alegria que lhe foi proposta, em razão da qual ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, serei realmente bendito. Oh, que dia grandioso aquele, em que cada membro de Cristo será coroado nele, com ele, e cada membro do corpo espiritual será glorificado na glória do noivo. Um dia virá, o dia dos dias, a coroa e a glória do templo, quando os santos, vestidos com a justiça de Cristo, serão eternamente um com Ele, em vida, amor e união permanente, participando da mesma glória, a glória do Altíssimo. Como será maravilhoso estar lá. Amém. Feche os seus olhos, meu irmão. Agradeça a Deus por sua vida, pela dádiva de poder festejar a vida na presença dEle. E agradeça a Deus por aquilo que nos está reservado, como povo de Deus que somos, convidados para participar das bodas do Cordeiro. Senhor, obrigado porque o Senhor, no tempo de Neemias, cumpriu suas promessas. Promessas que foram feitas por meio dos profetas, profeta Jeremias, profeta Isaías, outros profetas também,
mas que disseram que o povo retornaria para a terra que o Senhor lhe havia dado e reconstruiria a vida. E vemos neste texto, Pai, que lemos, o povo fazendo isso e se alegrando diante do Senhor. Obrigado, Deus, porque com este texto aprendemos que devemos celebrar a vida, devemos festejar, agradecendo ao Senhor por aqueles que trabalharam antes de nós para que estivéssemos aqui, vivenciando a alegria da existência, que é uma dádiva do Senhor, entendendo que temos uma responsabilidade, Pai, porque fazemos parte de um quadro que é maior do que nós, de uma realidade mais ampla. A nossa vida há de passar, outra geração virá, e devemos preparar essa geração para continuar servindo ao Senhor, se alegrando no Senhor. Devemos deixar, ó Deus, passar o bastão para ela, deixando-a numa posição confortável. Deus, obrigado pela vida, obrigado pela alegria de viver, Pai, na sua presença. Na sua presença há plenitude de alegria. Na sua destra, delícias perpetuamente. Obrigado, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a enxergar a vida assim, a não vivermos, ó Deus, lamuriando por, quem sabe, algo que não foi como gostaríamos que houvesse sido. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para o quadro maior, ajuda-nos a entender o plano perfeito do Senhor e nos alegrar no Senhor, e que essa alegria seja refletida em cada pequena vivência nossa de cada dia a dia. Não, ó Deus, uma ocasião especial, planejada, e pela qual trabalhemos tantos e tantos anos, e depois, de repente, a gente vai perceber que não era tão especial assim. Ó Deus, nenhuma ocasião será especial se a vida não for especial na sua presença, Pai, e o Senhor não for o que de mais especial exista para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a viver na sua presença, a dedicar nossas vitórias, as nossas conquistas ao Senhor, com festa, com louvor, com gratidão, nos aproximando mais do Senhor, nos santificando mais ao Senhor, declarando, Deus, como um salmista fez, ó Deus, falando desse mesmo tempo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus o Senhor nos libertou, nos livrou, nos restaurou, nos cobriu com vestes de justiça, nos considera sua noiva, tem nos convidado para as bodas do Cordeiro, tem nos dado esperança eterna. Obrigado, Senhor, e que as alegrias da vida não nos tirem da presença do Senhor. Pelo contrário, Pai, que possamos nos alegrar no Senhor e usufruir das alegrias, Pai, como dádivas que só fazem sentido, porque nós reconhecemos o doador. Obrigado, Pai. Nós louvamos o Senhor, bendizemos o seu nome. Lhe agradecemos por esta palavra que ficou registrada nas Escrituras, no capítulo 12 do livro de Neemias. Leva-nos em paz, nos dê, Senhor, no restante de dia, uma semana vivida debaixo do seu querer, usufruindo a alegria do Senhor, que é a nossa força. Ó Deus, e manifestando que viver para o Senhor é a melhor vida que se pode existir. Em nome de Jesus. Irmãos, e que a graça maravilhosa do Cordeiro,
aquele que se entregou por nós e que nos confiou vestes de justiça. O grande e eterno amor de Deus, o Pai, que se alegra com os anjos, quando os justos andam na sua presença e quando pecadores se arrependem. E que a presença do Espírito Santo, Consolador, que enche o nosso coração de alegria, porque o fruto do Espírito é amor, alegria. Repousem sobre vós, irmãos, e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, especialmente aqueles que estão em situações difíceis, ó Deus, e que precisam vivenciar de forma bem literal, que ainda que tudo se vá, a alegria do Senhor sustenta a nossa vida, hoje e para sempre. Amém.